Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Show! Boa tarde, PG, tudo bem? Boa tarde, Ramon. Você falou é pequenininho, eu sou pequenininho também. É mais difícil me encontrar pelo nome. Meu nome é pequeno e eu sou pequeno. Tudo pequeno. Pois é, rapaz. Entrou um monte de gente ao mesmo tempo aqui e eu falei, uai, o PG entrou, aí me avisaram, que beleza. Quero agradecer grandemente a É, tua presença, você ter aceitado o convite, estar conosco nessa caminhada aqui pela história da música cristã no Brasil. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer, viu? obrigado, Ramon. Obrigado a todos aí que estão comparecendo. Obrigado pelo convite. Cara, hoje eu tomei um susto. Ainda bem que você me avisou, cara. Eu tô nessa loucura de pandemia. É tanta coisa que a gente começa a fazer, assim, tipo, não tem muito o que fazer para fora, a gente faz para dentro, né? Eu tô no estúdio, eu fui dormir 5h30 da manhã ontem, tô fazendo umas músicas novas, Uau. ideias novas aí. E aí, cara, eu me perdi completamente. E normalmente o pessoal manda um dia antes, né, para mim o post. E Uhum. você me mandou hoje de manhã. Eu falei, ui, ainda bem que você me mandou, cara. Jesus amado. Já pensou seu furo? Ia ser o furão para Rapaz, mim. não, misericórdia. Faz comigo, não. Mas estamos aqui. Joia. Muito bom. E eu vou começar com a pergunta que virou aqui, o pessoal já tira sarro de mim, é o ponto de partida da nossa viagem, né? Que é o seguinte. Inclusive, no teu caso, tem um vídeo, não sei se você já viu, o YouTube tem milhares de vídeos, mas tem um vídeo muito legal que é assim, você conhece o PG assim, e aí tá você cantando uma música e tal, você já viu ele assim, e aí tem você no Corsário, Uhum. cabeludão, sem camisa, um negócio assim, bem rock mesmo, e tem toda essa história. E eu queria perguntar para você como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Bom, vamos lá. Na verdade, o evangelho, na verdade, está dentro da minha família desde o início, né? Na verdade, nós não éramos protestantes, éramos católicos, apostólicos romanos. Então, de certa forma, o cristianismo estava dentro de casa. Mas era um cristianismo legalista, em cima de faça que eu te dou. Bom, não vem ao caso dessa história agora, não é esse o ponto. Mas a música comigo também nasceu junto, porque a minha família sempre foi muito musical. Os meus tios foram, eu sempre conto essa história, talvez a galera, alguns que já conheçam. Meus tios foram músicos profissionais na área do sertanejo, da moda de viola mesmo, a música caipira e tudo mais. E eles fizeram carreira nisso, viveram a vida deles nisso. E a gente se reunia todo final de semana. Como a nossa família sempre foi muito grande, minha mãe teve 9 irmãos, né, 10 com ela. Então, e teve uma época da nossa vida, principalmente quando eu nasci, aquele negócio dos meus tios muito novos ainda, tal, serem pais e tal. Então moravam muito juntos, saíram do interior da roça, vieram para São Paulo, capital, obviamente. Então quase todos os irmãos moravam perto do mesmo bairro, na mesma cidade, obviamente. Então a gente se reunia muito, a gente que eu digo, eu também novinho, mas meus tios, para cantar no final de semana, fazer comida, aquela coisa toda, aquela família italiana que gosta de comer pra caramba, de conversar, de cantar. Então começou assim. Então, assim, com 2 anos de idade, cara, eu já ficava balbuciando músicas sertanejas com os meus tios. E naquela época, o pessoal não sabe o que é isso, acho que a grande maioria, mas a gente tinha aqueles gravadores, assim, pequenininhos, que dava o rec, play, sabe? Que colocava a fita, que a fita enroscava, que tinha um microfoninho no gravador, e meu tio tinha um desse, né? E um dos meus tios. E ele ficava gravando todas as reuniões. Então, assim, reunião de final de semana de família eram 3, 4 fitas cassetes. E a minha mãe guardou isso durante muitos e muitos anos. Até uns 2 anos atrás ela tinha essas fitas, né? E eu ouvia isso, eu via eu cantando nessa longa estrada da vida, sabe? Foi a primeira música que eu cantei na minha vida. Então, assim, a música, ela sempre esteve muito próxima de mim, né? E eu, depois que eu fui crescendo, meus tios foram vendo, meus pais também. Meu pai também cantava, gostava de cantar, mas não tinha nada a ver com a música. Ele era cabeleireiro, trabalhava na área do corte de cabelo e barba. Mas ele gostava de cantar, era muito afinado, a minha mãe também. E quando eu fui crescendo, com 5 anos, 6 anos, minha mãe e meu pai viram e meus tios falaram, olha, esse menino tem talento para o negócio. E aí, com 7 anos, comecei a fazer aula de violão. E fiz aula de violão 1 ano e pouco. Eu sou canhoto, né? Eu, na verdade, deveria tocar assim. É que, na verdade, vai estar normal para vocês, porque a tela está ao contrário. Sim. Mas eu deveria tocar assim, né? Que é aí está aparecendo ao contrário. Mas eu tive que aprender a tocar destro, porque minha professora não sabia ensinar. E ela me deu chaveco, falou que era mais fácil aprender tocar destro, porque realmente os violões na época, tá, achar violão para canhoto há 40 anos atrás quase, era muito difícil, né? Então, assim, eu acabei aprendendo a tocar violão e fui começando a me desenvolver na música. Aí,
a primeira música que eu ouvi, assim, que me chamou atenção pro rock, talvez você vá perguntar isso, eu já estou me antecipando, foi Help, dos Beatles. Minha mãe tinha um vinil dos Beatles. Eu lembro até hoje, era uma capa meio bege, marrom, assim, e tinha a maçã, a Apple, né? Meio amarelada, assim. E era uma coletânea de 15 músicas. E a primeira música que abriu o disco era Help. E eu fiquei maravilhado, não sabia nada de inglês e tal, mas aquela ideia de jeito de cantar, dos Sonoridade. eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei pirado naquilo. E daí começou a moldar o meu estilo musical, o som que eu gostava de ouvir, né? Aí foi crescendo. Com 10 anos eu parei com a música, cara. Eu desisti da música. Meu pai ficou doente, descobriu um câncer, tanto que ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele ficou quase 5 anos lutando com isso. Quando ele descobriu, estava muito pequeno ainda a situação, tal. Com 13 anos ele piorou muito mesmo, ficou muito mal. E dos 13 até os 15 anos foram 2 anos muito difíceis na minha vida. Meu pai descobriu o câncer com 45 anos, faleceu com 50. E aí eu desisti da música e fui jogar futebol, cara. Com 10 anos eu larguei, nunca mais peguei violão. Assim, tinha as festinhas da família, a gente cantava e tal. Eu ia na igreja, na época eu fazia catecismo, primeira comunhão, todas essas coisas na igreja. E eu era o coroinha da igreja. E aí eu tinha que cantar na hora que o pai estava lá. Então eu cantava na igreja, minha mãe ia, me obrigava a ir na igreja, aquela coisa toda. Eu ia por obrigação, não por amor, né, por entendimento. Bom, resumindo, e a gente não está falando de religião aqui, tá? Deixar muito claro. Não estou falando da religião A ou B, eu estou falando da minha vida, da minha história. E aí eu desisti da música, cara. E eu comecei a jogar futebol e fui bem também. E um técnico falou, ó, que se você continuar, você vai se dar bem. E aí eu fiquei 5 anos jogando futebol, cara. Só futebol, música era só com a família, final de semana, ou fazendo brincadeira com os amigos e tal. E fiz teste pro Botafogo Ribeirão Preto na época, passei, mas minha mãe não me deixou ir. Né? Tive alguns amigos que se profissionalizaram, foram jogar no Corinthians, foram campeão brasileiro, o Cocito, tal, era amigo meu, a gente jogava junto, o Alex jogou no Botafogo. Então, assim, várias histórias dentro da música, foi se revolvendo um monte de coisa. Quando meu pai morreu, o sonho do meu pai era que eu fosse músico, eu cantasse. Era a vida do meu pai. Meu pai falava que ele já tinha até o apelido. Quem deu o apelido de PG foi meu pai, quando eu era nenenzinho. E minha mãe odiava. Minha mãe tinha que chamar de Pedro Geraldo, tá ligado? Então ficou esse nome lindo que minha mãe me obrigou a ser chamado, mas o sonho do meu pai era que a gente tivesse uma dupla sertaneja, PG e JL, que era eu, PG, e o meu irmão, que era João Luiz, tá ligado? Rapaz, E aí olha aconteceu, só. quando meu pai faleceu, tudo ficou de ponta cabeça. Nessa época eu já usava droga, já era um viciado na maconha, já fumava 60 cigarros por dia, cara, 3 maços de cigarro por dia. Eu comecei a me envolver com drogas e bebidas e coisas lícitas, aparentemente, né, como o cigarro e a bebida alcoólica, com 11 anos de idade, e fui até os 17, quando eu aceitei a Jesus. Mas então, assim, muito rapidamente, eu sei que eu estou me alongando, mas é uma conversa muito longa para isso, para tentar resumir para a galera entender, né, para não pegar uma Tranquilo. parte da história. E aí, com 15 anos, quando meu pai morreu, eu voltei para a música, cara. Eu falei, já que era o sonho dele, né, eu nunca mais vou poder falar com ele, olhar para ele, eu vou tentar fazer isso através da música. E aí comecei a fazer banda de rock and roll direto, tal, banda de garagem. E quando eu me converti em 93, fevereiro de 93, eu já tocava, já estava na música e eu envolvi todo o meu som, toda a minha ideia para falar do amor de Jesus através do meu estilo de música, que é o rock. Caraca, falei Isso, pra e caramba. você. Tranquilo, vamos seguindo aqui, tem muita história para contar. Agora, você entra nessa fase aí, no início dos anos 90, e Ah, você entra no rock, mas era o rock mesmo, né? Como é que foi a reação? Como é que foi o teu encontro com a música cristã, assim, a sonoridade? O que que você se depara? Como é que você vê o rock dentro? Quais foram as barreiras suas ali? Como é que a coisa aconteceu? vou tentar ser sucinto, tá? Mas assim, respondendo essa pergunta, até pegando o gancho da outra, o Corsário foi uma coisa muito espontânea, que você estava falando sobre aquela música, você conhece o PG assim, mas talvez nunca tenha conhecido ele assim. E eu postei esse vídeo esses dias no meu Instagram e deu um maior buchicho no bom sentido, claro. Mas teve gente, poxa, você é crente, toca sem camisa, aí não sei o que, tal, tal, tal. E as minhas referências, cara, eram White Cross, Striper, Bride, e os caras faziam rock, os caras tocavam. Quando eu me converti, as bandas que digamos assim, me mostraram o evangelho, Tourniquet, Mortification, né? E são bandas todas gringas e tal, Die Rap, talvez a galera nem saiba que é Die Rap, é uma banda muito legal, meio um funk rock, assim, bem pesado. E dentre outras coisas que a gente ia ouvindo. Então era a nossa referência e influência e os caras eram evangelísticos, entendeu? Os caras iam pro meio da galera. Era uma coisa assim que eu sou até hoje, cara. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma que o pessoal entenda sem... Que hoje em dia é tanto mimimi que é complicado a gente explicar alguma coisa. Mas assim, a gente não fazia música para fazer sucesso.
E a gente também não fazia um estereótipo de crente para mostrar para os crentes que a gente era crente. A gente era crente porque a gente cria em Jesus, tinha confessado o nosso pecado, tinha se arrependido. Eu era um usuário de droga, todo desgraçado, vivi minha vida toda podre, passei fome, dificuldade. Meu pai ficou doente, a gente viveu de cesta básica na nossa casa. Sabe? A minha avó que ajudava a gente, dava dinheiro pra gente. Eu gastava meu dinheiro com droga, sabe? Eu roubava a minha mãe por causa de droga. Eu dava o dinheiro para ela, ia lá e roubava da carteira dela. Minha mãe era empregada doméstica a vida inteira, trabalhava doente para sustentar a gente. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, cara, meu, o menos que eu me preocupava era se eu tava sem camiseta ou de camiseta. Eu pensava o seguinte, meu, o cara vai pra praia e pode surfar sem camisa. Por que eu não posso tocar sem camisa? O que eu tô mostrando? Agora, uma mulher não vai sem camisa, óbvio. Ela vai mostrar os seios na praia? Não vai. Quer dizer, tem umas, infelizmente, estão mostrando hoje em dia. Mas não deveria. Então, qual é o problema de eu tocar sem camisa? Eu queria mostrar pra galera que eu amava Jesus, né? Que eu tinha prazer em falar dele do jeito que... Olha o que Jesus fez comigo, cara. Eu tô continuando tocando o que eu gosto, eu faço o som que eu gosto, mas eu não tenho esse preconceito, muito menos, nem comigo e muito menos com outros. Entendeu? O que vai me definir é aquilo que eu sou no dia a dia, minhas atitudes. Quando eu saio do palco, eu sou a mesma pessoa, eu sou o mesmo cristão que eu prego ali, né? Então eu aprendi isso lá atrás. E eu tenho tentado viver isso até hoje na minha vida. E foi isso que me moldou, entendeu? Então, assim, o som que eu fazia na época com o Corsário era um som que a gente gostava muito, porque os três na banda, o Marcelo, que era o feijão, e o Arley, que é o guitarrista, a gente curtia tocar o que a gente tocava, né? A gente não tocava para fazer sucesso, a gente fazia som, tanto que tinha uma música que chamava Meu Pé 43, e que depois virou, até o Zé Bruno do Resgate brinca pra caramba, porque ele sempre fala, meu, você tem que regravar essa música, era a música mais legal do Corsário, parará, porque a música falava, como é que era? Deixa eu ver aqui. Manda aí. Não lembro. Meu pé 43, pisou no dia bom, e Deus me disse assim, pisa mais, eu vou pisar, tipo assim, é porque fizemos uma música inspirada no pé do meu irmão, que calçava 43, e a gente falou que ia pisar na cabeça do diabo. Então, assim, era uma coisa até meio Mamonas Assassinas, mas ao mesmo tempo era muito verdadeiro, sabe? Era muito original. A gente não estava preocupado que, nossa, eu estou ofendendo o cristianismo. A gente pensava o seguinte, cara, se o cara olhar para mim e ver quem eu era, a atitude que eu tinha, eu tenho que mostrar o meu testemunho de quem eu era e tenho que mostrar quem eu sou hoje. Sabe, eu tô falando para uma galera que era exatamente como eu e hoje está entendendo quem é Jesus e tá livre, cara, das drogas, da prostituição, do pecado, da família destruída, sabe? Então, assim, muitas coisas, isso foi moldando o meu caráter no ministério e também na música, entende? Então, foi sendo trabalhado isso na minha vida. Com o tempo, as coisas foram... Não é que foi mudando, como é que eu vou dizer assim? Até o próprio G3, né? Muita gente fala do G3, né? Porque eu fiz parte do G3 e toquei. Ah, mas esse som aqui é mais leve, mais pesado. As pessoas esquecem que existe produtor por trás de banda, né? E produtor manda muito e produtor quer vender o disco junto com a gravadora, né? Então, assim... A gente vai entrando nisso aí, calma aí. Peraí. Não era nossa. Mas só resumindo, então assim, a gente lança balada, a gente lança rock. Cara, a galera que às vezes pergunta sobre por que o PG toca muita balada, é só o cara... Se o cara conhecer a minha história, que às vezes o cara conhece meu universo, eu vou passar pela cruz. Mas ele não conhece, sabe a loucura, ele recitou a música nova, Adorar Somente a Deus. Cara, se essa música nova que eu lancei agora, Vivemos por Fé, não é um rock, velho, eu não sei mais o que é rock, entendeu? Agora, tipo assim, até falei isso pra um amigo meu hoje, falei, ó, dentro do rock tem o Sepultura e tem o Bon Jovi, velho. Os caras são do rock do mesmo jeito. Aí você gosta do que, sabe, tem música do Bon Jovi que é rock pra caramba e tem música que é melosa. Tem música do Sepultura que é trash metal, tem música do Sepultura que é uma balada em relação ao som dos caras, entendeu? Tudo acho que é isso. Tem a banda que lançou a Extreme. Sim. Extreme ficou famosa pela balada e era uma das pouquíssimas baladas deles. Modern Words. Eles eram rock, velho. O Dudu Bittencourt é um baita guitarrista. O cara lá, o Gary Sharon lá, canta demais. Tanto que foi cantar no Van Halen depois e tal. Isso. Mas a mídia... Ficou famosa pela... Mano, todo mundo tem que vender o que é popular, velho. A gente tava falando do Sepultura. Qual o disco mais popular do Sepultura, velho? É o disco que os caras cantam Argas, Matron. Isso aí é a balada dos caras, entendeu? Tipo assim, de certa forma... Música é um negócio incrível. Porque eles ficaram pop. Então, aí vamos lá. Você tava no Corsário. É uma época em que o rock explodiu, né? Você tem realmente muita banda de rock no meio cristão. E você tem, obviamente, as bandas de rock do Rio e de São Paulo. Você tem lá a Oficina G3,
aquela trajetória. Como é que era a tua ligação com essas bandas e com esse cenário antes de você se tornar o vocalista? Como é que começou essa ligação, né, para que a gente entre aí no tempo da oficina? Na verdade, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu vim trabalhar em São Paulo. Eu morava no interior. Quando tudo aquilo aconteceu, meu pai faleceu, eu mudei para uma outra cidade do interior de São Paulo chamada Lucélia, que fica divisa com Mato Grosso do Sul. E minha mãe mora lá até hoje. E meu primo, que é dono de uma loja aqui em São Paulo, na Galeria do Rock, Aqualung Records, meu primo é uma enciclopédia de música, cara. Eu tô para conhecer um cara que conhece, quem conhece ele do meio musical, o próprio Duca Tambasco, o Déio, que conviveu com ele, tocou com ele, inclusive, o Duca na época. É muita história, assim, para contar. Ele é uma enciclopédia. Então, o que acontece? Eu vim para São Paulo para trabalhar na loja dele. E ele ia cuidar de mim. Ele pediu para minha mãe se podia me trazer para São Paulo. Eu tinha 16 anos. Foi quando eu vim para São Paulo e me converti em fevereiro de 93, dia 8 de fevereiro de 93. Foi o dia da minha conversão, uma segunda-feira, um evangelismo que a Renascer antigamente fazia, né? Vocês converteram na Renascer? Porque meu primo, os meus primos eram pastores na Renascer. Esse meu primo, ele era músico, ele tocava na Renascer, ele tinha uma banda chamada Santuário Band. E o baixista dessa banda era o Duca. E depois eu fui tocar baixo nessa banda. O Duca saiu da banda, ele foi montar uma banda com o irmão dele, chamada Ano Domini, que era ele, o Luffy e o Déio. E eu comecei a fazer aula de contrabaixo com o Duca. O meu primeiro professor de contrabaixo foi o Duca, porque ele era baixista do meu primo. Então, é tipo assim, ele me dava aula de graça, meu primo bancava ele ali, dava uma grana para ele, ele ia lá na loja, comprava um monte de CD, ficava por isso mesmo. Então, assim, nossa, eu aprendi as primeiras coisas, o modo grego eu aprendi com o Duca. Jônio Dórico, Lixo, Fried, Mixolise, Olha, o Locro eu aprendi com o Duca. Então, foi ele que me ensinou. E aí, eu fiz 6 meses de aula com ele, mais ou menos isso. Depois, eu fiz aula com outro professor que me ensinou um pouco de partitura também, o Edu. Mas, assim, a música entrou na minha vida nesse esquema, falando do lance do G3 e tal, como começou, porque meu primo tinha essa loja, que era a Aqualung Records, e também tinha uma loja só de música cristã, chamava Music for Nation, né? E essa loja era também na galeria de frente, é uma loja de frente para outra. E nessa loja foi que eu descobri todas as bandas cristãs da época, eu te falei, tipo essas bandas mais underground, Die Rap, Mortification, Tourniquet, tinham várias. Aí, dentre elas, claro, Stryper, Petra, Deliverance. White Cross, você falou? White Cross, que eu gosto pra caramba. Todas essas bandas. Então, o que acontece? Eu me converti porque meu primo me levou para a igreja, nesse evangelismo. Né? Quando eu cheguei lá, me converti para... Aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer curso. Tipo assim, eu me converti na segunda-feira, no domingo eu fui lá, me converti de novo, mano. A palavra do domingo foi tão doida que eu fui lá na frente aceitei Jesus. Tipo, eu tava tão louco por Jesus que eu fui lá na frente, cara. Eu parei de fumar de um dia para o outro, velho. Eu falo que a minha experiência é uma experiência única, de todo mundo, mas, assim, muitos precisam de uma reabilitação, de um cuidado. Cara, eu senti nojo de droga, eu sinto desespero, eu sinto o cheiro de maconha, de cigarro, me dá uma ânsia, cara. Eu preciso... A gente vai tocar muitas vezes em shows, você talvez saiba disso, a gente toca e os caras de empresa de som, de luz, não são cristãos, a maioria ou alguns deles, e a gente não pode cobrar isso dos caras. Né? Então, assim, às vezes eles estão fumando, cara, no palco, eu tô cantando, o cara tá lá no fundo fumando, eu sinto. E aquilo me faz um mal, cara. Eu falo várias vezes para as pessoas, pede pro cara só fumar mais longe, mais para trás e tal. Então, assim, eu fui renovado completamente, cara. Eu era completamente endemoniado, destruído. E Deus, eu falei assim, Deus, eu quero mudar. Ou eu mudo hoje ou eu morro hoje. O Senhor define a minha vida. E eu fui transformado de verdade, entendeu? Então, assim, eu comecei a me envolver com a igreja, comecei a fazer estudos bíblicos, fiquei 1 ano trabalhando nessa área. E aí meu primo precisou de um baixista. Eu estava fazendo aula com o Duca saiu, meu primo já sabia que ia precisar de um baixista e eu comecei a tocar com ele. Quando eu comecei a tocar com ele, deu 4, 5 meses, ele resolveu parar com a banda, que era Santuário Band. Aí ele tem a loja de discos, começou a crescer muito e tal. É a loja mais famosa na Galeria do Rock aqui, junto com a Baratos Afins. E aí a gente falou, e agora? Vamos parar? A gente tudo moleque, cara. Eu tinha 18 anos, o Feijão já era o baterista e o guitarrista era um outro cara, o Daniel, que inclusive compôs Necessário comigo na época. Essa música é da época do Corsário. E aí a gente falou, vamos montar uma banda, vamos continuar a banda. E ficamos atrás de vocalista. Eu não cantava, eu só tocava baixo. Né? Os caras falavam que eu cantava muito agudo, que eu tinha uma voz meio sertaneja, não gostavam da minha voz e eu não cantava, então beleza, ficou por isso mesmo. Eu acho que até hoje assim o povo não tem coragem de falar, né? Mas aí a gente fez teste com uns 3 caras. O Denilson ficou, o Emerson ficou uns 2 meses, aí não deu certo, pelo perfil dele e tal. Aí o Denilson, que era um cara que ficou com a gente um tempo maior, que era da mesma igreja que a gente congregava, isso aí eu já não estava na Renascer mais, eu estava na Batista Renovada, onde eu me batizei. E o pai do Duca foi o pastor que me batizou, eu era membro da igreja do pai dele, eu fiquei 2 anos e meio, que eu morava no porão da igreja, eu morava debaixo da igreja,
Nessa época eu já tinha saído da casa do meu primo, eu fui, na verdade, meio que expulso. Meu primo estava com um problema no casamento com a minha prima e tal, e aí meio que eu tive que sair de casa e eu fui morar, na época, um amigo que eu tinha, que é esse Denilson, me ajudou, arrumou esse cômodo debaixo da igreja, não tinha nada, o banheiro pro lado de fora, eu não tinha televisão, fogão, cozinha, nada, tinha uma cama dura só e o meu violão tonante de nylon, mais nada. E aí, nessa época, eu comecei, a gente começou a procurar alguns caras, esse Denilson ficou com a gente um tempo, mas ele era muito, o estilo dele cantar e de ministrar era muito, hoje a gente pode chamar de worship, na época não se sabia nem que existia essa palavra. E a gente queria um som mais evangelístico, né? E aí um dia no ensaio, aí não deu mais certo, ele saiu, tá? Tanto que a gente é amigo até hoje, cara, muito legal isso. Só que aí a gente ficou meio ensaiando, aquelas bandas que ensaiavam o mês todo para fazer um evento, né? E aí a igreja começou a chamar a gente para fazer alguns evangelismos, né? Eu não estava na Renascer, mas a banda era da Renascer. Tinha muito isso na época, né? Tinha muito, por exemplo, Fruto Sagrado era isso. Eles eram do Rio de Janeiro, não tinha nada a ver com a Renascer, mas eles tocavam muito nas igrejas da Renascer e tal, do Rio, de São Paulo, porque estavam me lembrando lá agora da gravadora e tal. E aí, cara, a gente foi ensaiar e chegou no ensaio e não tinha ninguém. Vamos fazer o instrumental. E eu comecei a ficar brincando. Eu lembro até hoje que eu brinquei cantando Necessário, um pedacinho de Necessário. E aí os caras, vai você mesmo. E aí ficou, cara. E aí os caras falaram, até que casou. E aí virou o Power Trio. Eu tive uma facilidade para tocar e cantar, tocar baixo e cantar, e ficou. E aí a gente começou a abrir eventos pro Catos Barneia, pro Oficina e pro... Foram 3 bandas que a gente tocou, e pro Resgate. A gente tocava muito. Então, assim, as igrejas faziam os eventos de evangelismo, a gente ia, às vezes ganhava uma coxinha, umas firras, na maioria das vezes não ganhava nada, ia mesmo de busão, chegava em casa, descia do busão, e aí, onde eu estou falando que eu morava era na Brasilândia, na Vila Penteado, em São Paulo, talvez alguém conheça a Zona Norte de São Paulo, era ali que eu morava. Então, acabava os evangelismos, pegava o último metrô, pegava o busão, chegava à 00:30, subia, eu andava ainda mais quase 1 quilômetro para chegar até minha casa, de madrugada, com baixo nas costas. E aí foi acontecendo, cara. Eu fui conhecendo os caras do G3, do Resgate. Meu primo continuava na igreja, minha prima era pastora da igreja, né? E a gente continuava indo para a igreja com eles e tal, fazendo os trabalhos. A gente começou a pegar amizade. Eu peguei amizade muito com o Valtão, com o Zé Bruno também na época. E aí, tipo, teve época, por exemplo, que o Resgate, o Marcelo não podia tocar. Já toquei pro Resgate 2 vezes baixo, que o Marcelo não chegou no evangelismo. Ô, PG, vai você mesmo. Tipo, eu nem sabia as músicas, mas beleza e tal. Já aconteceu isso uma vez com o G3, de tocar numa Renascer aqui da Zona Sul. E a gente ia tocar com o Corsário e a oficina ia fechar. E o Duca não conseguiu chegar, sei lá, deu algum pau. Mano, eu lembro que, tipo, mano, o Resgate era mais simples de tocar, no sentido, tipo, até o Corsário. O G3 tinha acabado de lançar o Indiferença, tava aquela bagunça de um monte de tocar pra caramba. Eu falei, bicho, ó, vou ficar no dum-dum-dum. Mas assim, toquei, fui lá, substituí o Duca, aquela coisa toda. Então, começou essa afinidade de amizade mesmo. Não foi por causa de banda, de tocar com alguém, ou de tipo, eu quero tocar no G3, ou coisas, sei lá, os caras querem que eu cante com eles. Era tudo uma camaradagem. Tanto que eu te falei, o Duca e o Deio, eu conheço eles desde 93, entendeu? Eu conheço eles da época que eu fui morar no bairro ali, debaixo da igreja do pai dele, fui discípulo do pai dele e tal. Então, assim, tem muita história dentro disso, cara. Olha só, é muita coisa. Tô falando pra caramba e você não sabe quase nada. Não, e foi aí que surgiu a ideia. Quando o Manga saiu do G3, que ele foi pro Rio de Janeiro, continuar o trabalho pastoral na Renascer, na época ele era pastor da Renascer, os caras já me conheciam e eu tinha parado de tocar baixo. Por quê? Eu doei meu baixo para a igreja, mano. Deus falou assim, ó, dá a única coisa que você tem para você. Por isso que eu nunca desmereço, cara, os caras que falam sobre a presença do Espírito, sobre revelação do profeta. Só que você tem que... É a palavra, que a profecia é a palavra. Nós somos o mensageiro. E Deus falou no meu coração muito claro, cara. Eu fui para um culto de terça-feira, a única coisa que eu tinha, velho, era um baixo Washburn XB500. Eu lembro até hoje que eu comprei em 12 vezes, meu primo me ajudou a pagar. Eu tinha um Giannini, um Stratosonic na época, que era tipo cópia do Fender, um cinza, tal, chumbo, era muito legal. Mas na época eu queria um baixo de 5 cordas. Depois eu fui ver que eu nunca gostei de baixo de 5 cordas, mas eu tinha o baixo de 5 cordas, aquela coisa. A única coisa que eu tinha de grana, cara, eu não tinha mais nada, não tinha nada. Tipo, de grana, assim. Se você chegasse na minha casa, você ia roubar eu, mais nada. E o baixo, não tinha mais nada para roubar. Entendeu? E assim,
Deus falou, ó, dá esse baixo pra igreja, abençoa alguém que precisa. Mano, louco, porque tinha um cara na igreja que era baixista, tocava pra caramba, e ele não tinha baixo, e toda vez ele tinha que ficar pedindo baixo emprestado, cara. Eu doei pra igreja, e todo domingo ele tava lá com o meu baixo tocando. Foi algo assim maravilhoso, cara. E isso foi 3 meses antes de eu ser convidado para cantar no G3. Então, assim, eu sei que não existe coincidência, cara, sabe? Eu sei que tem algo que Deus faz na nossa vida, que é assim, tudo que Deus faz é perfeito. E quando a gente não nega aquilo que Deus fala pra gente, cara, Deus faz. Entende? Isso que é o mais louco. Eu não neguei o que Deus falou pra mim. Eu fui lá e fiz. Cara, eu não tava preocupado se era o único bem que eu tinha, se eu tinha pago na época, sei lá, nos dias de hoje, sei lá, imagina 3 mil reais num baixo pra um cara que ganhava 400 reais por mês e pagava 80 reais de aluguel. Mano, tipo assim, era isso que eu vivia. E eu dei, cara. Eu falei, Deus, mas nem pensei, poxa, Deus, cara, eu tenho com tanta alegria, cara. Eu fui chorando e dei para a igreja e vi que a igreja estava usufruindo do baixo, abençoando um outro irmão. E 3 meses depois eu fui convidado para entrar no G3. O Valtão me chamou, foi até a igreja. Nessa época eu já tinha voltado para a Renascer, porque a Corsário estava tocando bastante na Renascer, mas eu tinha parado com a Corsário, tinha ficado só no louvor da igreja, cantando como backing vocal da igreja. Eu nem cantava com a banda mais. Com o Corsário tinha dado um tempo. Isso foi final de 97, setembro de 97. E em dezembro, o Valtão foi na igreja e falou, cara, o Manga tá saindo tal, e a gente já toca junto há um tempo, a gente já conhece você e tal. E pelo perfil, acho que é o melhor cara para fazer um teste com a gente. A gente tem mais uns 2 caras aí, mas a gente queria fazer com você primeiro. Tá bom, beleza, me passa as músicas aí, eu ouvi. Na época eles tinham acabado de lançar o Indiferença, tava na turnê do Indiferença. É isso que eu queria ver contigo, porque assim, os anos são incríveis, os anos 90, as bandas de rock estão assim no auge. O Oficina G3 é um capítulo à parte e o Oficina vem lançando um atrás do outro, melhorando, Indiferença, aquela explosão. Até hoje, muita gente, eu também acho Indiferença assim, um dos melhores, se não o melhor disco assim do Oficina. É um negócio impressionante. Verdade. Daquela explosão toda, de repente, para quem eu nunca fui da Renascer, sempre fui no contexto batista, ouvia e conhecia pela rádio, pedi comprar os CDs, tem os CDs todos. De repente, Manga saiu, Manga não está mais na Oficina. A gente, como assim? É o melhor disco que eles lançaram, como é que ele está fora? A gente não sabe de nada, a gente só ouve o produto, né? E aí vai ter um vocalista novo, PG. Aí eu não conhecia, nunca, eu não era da Renascer, não conhecia. Você já assim, falou PG, muito mal de mim, né? Não, eu não fui, mas tem muita gente que falou. Agora o que eu queria ver contigo é assim, você entra na Oficina, nessa fase, e o primeiro CD, eu já fiz uma live com o Manga, e o Manga, eu tô vendo aí, eu fiz uma live com o Manga contou, inclusive, essa fase. Mas o primeiro disco teu, o primeiro trabalho teu no Oficina é o acústico. Uhum. Então você vem o Oficina vem daquela explosão do Indiferença, paulada, espelhos mágicos, lança o acústico com vocalista novo, é o PG. Aí, para muita gente, entrou na conta do PG a mudança. Ô, caramba, Oficina agora é o que a gente estava falando antes, né? Porque as pessoas, elas colocam no vocalista um poder que às vezes o vocalista não tem, né? É o vocalista que manda na banda. Como é que foi para você entrar na Oficina nessa época e justamente fazer a transição para o acústico? Lembra que você falou comigo quando começou a minha carreira, como foi como eu me moldei e tudo mais, e eu expliquei para você que eu nunca fiquei preocupado com os rótulos? Cara, foi exatamente isso. Eu não estava nem um pouquinho preocupado se a gente ia gravar um disco acústico. Na verdade, eu fiz um ano de turnê do Indiferença ainda, né? Eu entrei, na verdade, assim, a gente começou a ensaiar em dezembro, eu já estava na banda em dezembro de 97, mas foi anunciado que eu era o novo vocalista realmente em janeiro, final de janeiro de 98, e aí eu excursionei ainda o ano todo, quase tocando o Indiferença. A gente lançou, acho que setembro ou outubro, alguma coisa assim, o acústico de estúdio. E assim, foi uma quebra de barreira de novo, né, cara? Tipo, eu era muito mais pesado que o G3. Quem conhece o Corsário e aí agora tem a oportunidade de ver um pedacinho do vídeo. Cara, a gente era muito mais rock and roll do que o G3. Não é menosprezar, pelo contrário, não tô nem dizendo isso, né? Mas a gente era um hard rock pesado, power trio. Tipo, você talvez conheça King's X, você lembra de King's X? Sim, e era sim. de falar, para mim foi a principal banda de referência que eu tenho, porque eu sempre gostei de power trio. Que eu comecei a cantar e tocar, eu achava legal. E tipo assim, para mim, tocar e cantar não é
tocar pra caramba, ficar fritando. É fazer uma música que o cara para e fala, mano, que riff legal, que arranjo legal, que som legal, isso era legal, sabe? Curtir a música. Então eu nunca tive esse preconceito. E também não tive quando entrei no G3, cara. Tipo, eu substituí um cara que era o pastor da banda, que era, de certa forma, um dos líderes da banda ali, no sentido ministerial até da banda. Um cara super despojado, descontraído. Quem conhece o Manga sabe. Brincalhão pra caramba, palhaço pra caramba, gente boa pra caramba. Então, assim, me deu um apoio. Até porque, quando a gente tocava muito junto, era uma coisa interessante e legal de se falar, o Manga era um dos pastores responsáveis por bandas da Renascer na época. Então, ele que direcionava algumas bandas. Ele gostava pra caramba do Corsário, entendeu? E ele colocava a gente para abrir muitos shows do G3 nas igrejas da Renascer, porque eles gostavam do Corsário. E ele falava, ó, a gente teve vários eventos que o G3 não pôde... Eu já comecei a sofrer bullying com esse nome G3 desde antes de entrar no G3. Porque muitos eventos, o Manga dava um migué que não podia ir e ele desmarcava os eventos da oficina, porque ele tinha os negócios dele. E aí a oficina não ia tocar na Renascer tal lá. E chegava lá, tava a galera e a gente era que fechava o show no Corsário. Então a gente já começava a ouvir, cadê a oficina? Desde a época do Corsário. Então eu nunca me preocupei com isso, velho. Tipo assim, você não tá gostando de mim, velho? Beleza, ouve os CDs antigos, agora é o PG. Mas eu acho que por essa tipo, só que a gente foi angariando. Sensacional. A gente foi angariando o público, tá ligado? A gente foi criando uma marca e a galera do nosso meio começou a cultivar isso. Não tinha celular, não tinha internet, televisão com música gospel era quase impossível. Acho que tinha só mesmo a Renascer que passava, que tinha os programas do Caio Fábio, aquela coisa toda, mas não passava música gospel. Acho que era só mesmo a Renascer com o clipe gospel, lá, aquelas coisas. E só que começou a rolar boato. Que aí o Corsário, com isso, começou a viajar para fora do estado. Então a gente foi muito para Santa Catarina, para o Paraná, a gente foi muito para o interior de São Paulo, bastante, para as igrejas da Renascer, mas muitas outras igrejas, porque como você falou, você era batista, tem uma visão batista, mas você ouvia, porque as bandas começaram a sair para fora, que era a ideia, evangelismo. A rádio tem um papel fundamental nisso. A gospel, a FM gospel na época, né? Era. Imprensa gospel. Imprensa gospel, 102.5. Então, assim... Exatamente, Duda Baguera. Duda Baguera, meu grande amigo. Depois fui trabalhar, deu um monte de história, velho. Fui trabalhar na casa do programador musical, mas é uma outra história. E então aí, cara, você começa a ver tudo que eu tava falando, até esqueci. Você estava falando da questão da saída, como você fazia os shows. Isso. Então, você chegou a gravar? Você chegou a gravar com o Corsário? O Corsário tem gravação? Então, hoje não tem mais. O que acontece? A gente começou a tocar para lá e para cá e falou assim, a gente precisa lançar um CD. Não existia naquela época lançar EP. Você sabe disso. A gente tinha que gravar um CD e lançava um single primeiro. Porque, tipo assim, você não ia entrar no estúdio para gravar uma música, cara. Era surreal você gravar uma música. Então, a gente tinha um amigo que tinha um estúdio na casa dele, já naquela época, em Haddad, 16 canais. E a gente foi para casa dele e gravou, cara. Gravamos 8 músicas, 8 ou 9 músicas, agora se não me falha a memória. Dentre elas tinha Autor da Vida, Necessário, aquelas músicas que vocês viram no vídeo lá, que o Ramon acabou de falar, que tá na internet, só colocar PG Corsário que você vai ver lá. Só que acontece, a gente não tinha grana, mano. Eu trabalhava na loja do meu primo, como vendedor de CD, de disco. O Feijão trabalhava como programador musical da rádio, onde depois eu entrei no lugar dele. E o Harley não trabalhava de nada. O Harley, na época, acho que só tocava guitarra e dava aula de guitarra. Mas é tipo assim, naquela época da aula era muito mais custoso, trabalhoso e tal. Aí a gente gravou, cara, e não teve grana para tirar o disco do estúdio. O cara, nosso amigo, mas não podia fazer nada. Falou, fala o seguinte, cara. Teve você vai lembrar disso? Teve uma competição. Não é competição. Esqueci a palavra agora. Que a banda, um concurso. A banda que ganhasse o concurso na Rádio Manchete, já era Manchete. Festival em 95, ia tocar no SOS da Vida, que foi o ano que veio o Guardian. Cara, é o que o Louvor Arte Companhia ganhou? Não, esse foi antes. Esse aí foi o da Gospel FM, que o meu primo, o Santuário Band, foi o segundo lugar. A Louvor Arte Companhia ficou em primeiro e a banda do meu primo, que tinha a música Agora Eu Amo Só Jesus, ficaram em segundo lugar. E a Soraya Moraes ficou em terceiro. E a Soraya com Metanoia. Metanoia. Exatamente. Canta. Não é? É isso mesmo. Isso mesmo. Ia subindo, né?
Era tipo um nave de reais, mais é por aí, cara. É por aí. Soraya Moraes, tem gente que não conhece esse lado dela. Não, eu sou muito palhaço. A Soraya Moraes é roqueira, velho. Ela abandonou o barco. É, traiu o movimento. Aí o que acontece, cara? A gente fez participou desse concurso e o Feijão falou, mano, eu trampo na rádio. Vamos tentar pelo menos uma música e eu dou na mão da galera, porque assim, os caras que iam mandando tinham uma produção legal, não sei o quê. A gente não tinha nada. Falou, mano, pelo menos eu consigo deixar na mão do Duda Baguera na época, que era o diretor da rádio e tal. E eles tentam colocar lá. E aí a gente fez isso, cara. A gente conseguiu gravar as duas músicas, que foi Necessário e Autor da Vida. Essas duas músicas são minhas. E na época a gente gravou essas músicas. Só que Autor da Vida, cara, era tipo rock blues, assim. Não tinha nada a ver com a versão do acústico, que é muito legal. Mas era uma versão pesada, guitarra, baixo e batera. A gente era trio, entendeu? A gente não fazia... As nossas baladas eram baladas mais voltadas pro blues, pro Southern Blues e tal. Uma coisa assim... Como eu falei, quem quiser... Peraí. Faz ela pesada, um pouquinho dela pesada aí. Você tá com o violão do lado. Ah, mas como que eu vou fazer pesado? O tom era o mesmo. Era o mesmo? O tom era o mesmo, só que, sei lá... eu não sei nem como é que tocava mais, mano. A gente começava com o negócio meio blues. Aí tinha um monte de solo de guitarra de meia hora, aí ficava... Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. E por aí ia, velho. Só que aí depois a gente mudou, né? Aí ficou viver buscando. Aí a culpa foi minha, né? O produtor fez e eu sou culpado. Mas eu canto com drive, eu canto rock, Cara, muita coisa foi pra tua conta, viu? Tua não conta é nada, grande. Eu não valho uma nota de R$2. Mas aí, cara, que tempo legal. Terminando a história lá, eu fico lembrando das histórias agora. Pô, o Autor da Vida era mó da hora, velho. Necessário, tinha uma frase que a gente fazia no baixo guitarra, nem lembro, Tiago. Como é que é? Vixe. Sei lá, um negócio assim, ficava... Era bem diferente. Era porque a gente era power trio, então a gente tinha que se moldar dentro do som. Não dava pra ficar colocando teclado no estúdio ou colocando uma outra guitarra e depois ao vivo, entende? Colocando um violão e tal. As coisas foram se modernizando, claro. Hoje eu uso, inclusive, muita coisa de VS e tal, mas tem um propósito dentro da música. Mas a gente queria ser um som mais cru. Mas resumindo a história aqui, a gente gravou essas duas músicas. O Jadir, que era o dono do estúdio, lembra até hoje, ele era guitarrista. Tinha uma Ibanez Jean do Steve Vai, que a gente era fissurado na guitarra dele. E aí a gente entrou nisso e falou, PG, é o seguinte, essas músicas aqui, cara, vão ficar aqui. O dia que vocês tiverem condições, vocês terminam ela. Tipo assim, a gente gravou o cru, baixo, batera, guitarra. Teve várias músicas que nem voz eu tinha colocado ainda, só uma guia. E resumindo, essas músicas se apagaram, porque nunca mais a gente voltou, não teve dinheiro para pagar. Ficou. Aí a gente conseguiu terminar as duas músicas que foram Necessário e Autor da Vida, e a gente mandou Autor da Vida pra rádio. E, cara, a galera tocou uma vez e começaram a pedir pra caramba, porque era tipo de pedido e tal. No final das contas, o pessoal, que era uma eleição lá do público e tal, junto com alguns jurados, escolheram o Autor da Vida como campeã. Nós ganhamos o concurso e a gente tinha o direito de abrir o do SOS da Vida de 95, onde o Guardian veio tocar. E a gente abriu... Já no Pacaembu, né? Foi no Pacaembu. Já foi o segundo... Não, o terceiro, foi em 93. Já foi o terceiro no Pacaembu, né? Que o primeiro foi em 93, isso. 94... E aí, em 95, o Corsário abriu o SOS. Com isso, a gente, despontou dentro, né? Despontou nesse sentido. Dentro do meio, a gente começou a ficar muito... Por quê? Não existia no Brasil, uma outra coisa interessante, uma banda de power trio. Não tinha. Não tinha um cara que cantava e tocava baixo, ou que tocasse... Sabe, tipo, tinha o Resgate, que o Zé Bruno tocava guitarra e cantava, mas era um quarteto, eram duas guitarras, um baixo, batera. Esse lance de power trio e tal, não existia no Brasil. E era uma coisa também que estava muito em evidência na gringa, sempre teve muito, você sabe disso. Sim. Né? E a galera começou a curtir essa história. Os próprios músicos da banda, como eu falei, o Zé Bruno gostava muito da gente, o Manga gostava da gente pra caramba, sabe? Uma galera, tipo, curtia o nosso som. Você tinha
o Red Hot Chili Peppers surgindo, Power Trio, absurdo. O Red Hot já era 4, né? Não era? Não, no começo era o trio, Era, não era é? o Flea que cantava, não era? Não lembro. Eles começaram como Isso. trio. Mas assim, bem no início Depois mesmo. daquela... Sim. Aí, assim, tinha muito disso. Como eu te falei, a minha grande referência, musicalmente, sempre foi o Rush. E assim, então eu tava feliz pra caramba, entendeu? Tipo, eu não chegava nem na unha do Geddy Lee, mas assim, eu tava feliz que eu tava conseguindo fazer o meu som e era um trio, tá ligado? Eu era narigudo igual, feio igual, cabeludo, cabelo enrolado. E, resumindo, a gente ganhou o concurso e aí as coisas começaram a acontecer, descortinar. As bandas começaram a pedir, porque tinha muito disso, as bandas mais tops aí, tipo Oficina, Resgate, o Kadosh também na época, que era... o Kadosh, né? Kadosh, Black, sim. O Fruto Sagrado, pouco, mas já aconteceu da gente tocar no Rio de Janeiro, acho que uma vez, e o Fruto tava tocando, e tipo assim, o Corsário legal, para abrir é legal, porque a gente era uma referência, porque a gente era banda de rock, entendeu? Tipo, a galera queria, a gente meio que... a gente incentivava a galera a vir com a gente, né? Quem viu os vídeos lá, esse PG que vocês veem no palco com G3, carreira solo agora, sempre foi o mesmo lá da época do Corsário, entendeu? Então, resumindo isso aí tudo, os caras começaram a ficar mais ligados com a gente e aí surgiram os convites para tocar ali, tocar aqui, até que um dia eu fui chamado para ser o vocalista do G3 e eu entro no CD, digamos assim, considerado o CD de heavy metal do G3, né? Para a época, claro, que é o Indiferença, com as músicas que tinha e tal, os arranjos. Acho que muito pela produção e os arranjos do CD, né? Ficou muito legal mesmo. É um CD que eu tenho um carinho muito... Apesar de não ter gravado, mas fiz a turnê, uma parte dela, tem um carinho muito grande. Ao vivo era muito legal tocar essas músicas. Aí a gente tem a brilhante ideia de lançar um disco acústico, porque o acústico explodiu no mundo. Paul McCartney foi o primeiro em 93. E aí depois uma banda chamada Tesla fez em 95, que explodiu no mundo todo, uma banda de hard rock. E no Brasil chegou... PG, Oi. Tá surgindo uma briga aqui nos comentários, entre aspas, uma dúvida. E como meus dois irmãos estão envolvidos, eu preciso resolver. Vocês tocaram no Cristo Luz em Balneário Camboriú? Você já tocou lá? Já toquei. Então tá aí, foi no Cristo Luz. Que eles estão aqui dizendo, foi no Cristo Luz, não foi? Já fizeram show lá. Tocamos lá no Cristo Luz, Balneário Camboriú. Colocou fogo na guitarra lá. A gente colocava fogo no baixo da guitarra. Fogo? Eram as nossas performances. Uau. Nós era muito doido. Tá aí. Então tá aqui, pronto, já resolveram aqui. Fogo. A gente não colocava fogo na guitarra, a gente criava um esquema, a gente recortava o papelão e a gente colocava atrás da guitarra e do baixo. E aí a gente levava um sprayzinho com álcool. E na última música, que era Autor da Vida, que fechava o show, pra você ter noção como ela era bem baladinha. A gente tocava aí no meio, o Arlen tirava a guitarra, ele colocava fogo ali, depois a gente apagava, não pegava fogo na guitarra, pegava fogo no papelão, só na manchinha de álcool que tava ali. Mas isso era uma performance. Enquanto ele fazia isso, a gente pregava, eu fazia o apelo, e, cara, a galera que era do mundão ficava louca, falava, mano do céu, esses caras são muito doidos. E quando os caras não conheciam a gente, ficava, mano, os caras não usam droga, os caras não bebem, os caras não se prostituem. Tem uma coisa muito louca, é o Espírito Santo, entendeu? Então, assim, tinha todo um teatro. Era um lance meio Alice Cooper, meio Kiss. A gente entendia que a igreja precisava entender isso também, né? Não é porque eu faço um teatro que eu sou pecador, cara. Não é porque eu faço um visual que eu sou do demônio, entendeu? A gente queria levar isso pra galera. Cara, lá fora os caras fazem isso e eles não fazem para adorar o Satanás. Muitos fazem, mas eles fazem como um entretenimento. A gente queria mostrar pra galera, eu já queria fazer isso em 93, mostrar pra galera que dentro da igreja você tem que ter entretenimento. Ele não é o ponto principal, mas ele é a porta de entrada para você mostrar o principal, que é a presença do Cristo Salvador, entendeu? Fantástico. Agora vamos voltar lá. Você falou então da questão do acústico, que o acústico explode no Brasil. A MTV tem um papel importantíssimo, porque os Titãs renascem com acústico e aí o negócio explode e vocês vão fazer o acústico. Inclusive, quero perguntar, o acústico ao vivo que vocês gravaram depois do DVD, aquele cenário tem uma influência do Digital, que o Welcome to the Freak Show, não tem? Total. Eu, inclusive, era uma das bandas que eu era apaixonado. Eu ouvia Digital que o ao vivo, o Welcome to the Freak Show. Cara, eu tinha o VHS dele. Quem era muito fã era o batera da minha banda Corsário. A gente ouvia Digital que em 94, quando eles lançaram o Welcome. Eles lançaram primeiro o Freak Show, que é o estúdio, o CD, né? Que é de 94. E em 95 eles gravaram o VHS na época, né?
E, assim, eu era fanzaço demais. E o Duca também gostava demais, assim. Dentro do G3, os caras que mais gostavam de digital naquela época, não sei hoje, mas eu e o Duca, nós éramos muito fãs, assim. Conhecíamos bastante. Os caras todos conheciam. Mas a gente foi dando umas ideias aqui, ideias ali. Eles estavam no auge, digamos assim, né? O digital que estava naquele auge de visual, de cenário, as músicas Melhor fantásticas. época. E aí o lance do sofá foi muito influência da galera do digital, sim. Ah, ok. Então, e aí, você estava falando da produção do acústico. O acústico já tem a tua culpa, né? O acústico tem minha culpa, né? Graças a Deus, né? Ajudei a alimentar muita gente aí. Aleluia. E aí, pois é, você entrou na Oficina, que é a banda, vamos usar essa expressão sem problema, a principal banda de rock daquela época, mesmo com o Cats Barnett e o Resgate, Oficina era o ícone da época. E permaneceu. A Oficina até hoje é a referência. Você abria show. Você abria show, contou tudo aí, de repente você é o vocalista. Se ela não era a principal, era uma das. Assim, a Oficina era das cabeças. E aí, muda completamente tudo. Como é que foi contigo isso? Cara, eu tô lembrando aqui algumas histórias que... Cara, pra mim, de verdade, no começo não mudou nada, cara. Porque, assim, eu continuava sem carro, continuava sem grana. Eu morava na Vila Prudente, um bairro aqui de São Paulo. Era a Rua da Feira. Todo sábado os caras queriam fazer ensaio e tinha a feira lá na frente de casa. Era uma zona para sair da frente de casa. A barraca do tomate era na frente da minha casa. Era uma bagunça. E aí eu lembro que eu tinha que sair e ir até um ponto de ônibus, pegar um ônibus na Ibitirama, lá embaixo. O pessoal, eu estou falando como se todo mundo conhecesse, mas é tipo assim, imagine, sei lá, uns 500 metros, 600 metros, você pega um ônibus. Aí a gente ia para casa do Valtão, que ele tinha um estúdio no fundo da casa dele, era onde a gente ensaiava. E eu descia em São Bernardo, onde ele mora, e do ponto de onde eu descia, raras exceções, o Walter ia me buscar, porque ele estava fazendo outra coisa lá e tal, e ele também não tinha esse dever independente disso. Mas, assim, de 10 ensaios que a gente fazia, sei lá, no mês, 8 eu descia do ponto de ônibus e andava até a casa dele. Até a casa dele dava mais ou menos uns 4 quilômetros, mais ou menos, 4 quilômetros e pouco. Eu ia andando todas essas vezes e chegava lá para ensaiar, ficava lá 3, 4 horas ensaiando, cantando, criando ideias. Detalhe, uma banda que já tinha aí 6, 7 anos de vida, mais ou menos, né? Eu era o novato da história, chegava lá todo podre, acabado, cansado, com bolha no pé, mas, mano, feliz pra caramba, vamos embora, entendeu? Só que eu não fazia isso porque eu queria cantar no G3. Inclusive, eu já disse isso em outras entrevistas, nunca foi menosprezar, até porque, pô, eu sempre gostei. Mas, assim, a minha banda preferida sempre foi o Resgate, com o som, porque eu sou muito rock and roll, eu gosto. O Resgate, pra mim, cara, aquele disco deles, On The Rock, é uma referência de rock and roll, entendeu? Assim, então, eu fui pro G3 por um propósito de ministério mesmo. Não é aquele esquema assim, o cara tá realizando o sonho da vida dele de entrar no G3. Né? Tipo assim, foi um sonho, que o pessoal não me entenda mal, porque tem gente, como eu falei, que às vezes não sabe interpretar Sim. situações. Foi uma proposta maravilhosa, mas foi uma proposta tipo assim, cara, eu vou poder mostrar quem eu sou para um público muito maior e vou poder mostrar o meu cristianismo e abençoar vidas e também abençoar os meus irmãos, que a gente é amigo. Nós do G3 é como eu falei, assim como era do Resgate, do Cats Barneia, do Fruto, principalmente do Cats também, que estava aqui e tal. Então, eu fui pro G3, não foi aquele sonho assim, pô, a minha banda, Não, era uma banda que eu gostava, que eu fazia, e aí apareceu a oportunidade, tanto que eu fiz isso, por exemplo, se fosse por qualquer outra coisa, eu já teria reclamado, saído fora, só tirar um negócio aqui que apareceu na minha tela aqui. Uhum. Eu teria saído fora, tal. Não, cara, eu tinha um propósito, eu tenho algo comigo assim, cara. Depois que eu aceitei a Jesus, e ninguém vai conseguir entender isso, porque por mais que eu explique, só eu sei o que eu vivi. Entende? Só eu sei o que eu passei, só eu sei as lutas e as dores, o sangue que eu derramei para poder chegar onde eu cheguei. Não estou falando de trabalho, não. Estou falando emocionalmente, espiritualmente, o que Deus transformou na minha vida. Então, assim, ter essa oportunidade de entrar no G3 foi uma oportunidade que eu vi realmente de expandir aquilo que Deus queria com a minha vida. E eu lembrei na hora, no dia que eu fui chamado para fazer parte do G3, na verdade, fazer um teste. O Valtão não falou que eu ia ser o vocalista. Eu fui fazer um teste, passaram-se 2 semanas e eu continuei fazendo teste, não apareceu mais ninguém e acabou ficando eu. Mas assim, no dia, eu lembro, ele foi lá na Zona Leste de São Paulo, eu era da Renascer Zona Leste, ali da Vila Matilde, acabou um evangelismo que estava tendo lá de sábado, ele sentou
Na época ele estava casado com a Cláudia, eles sentaram no saguão da igreja, o Valtão do G3 chegou, aquela galera que falar com ele, pá, tal, ele esperou a galera toda sair da igreja lá, pá, eles, no final do culto, acabou tudo e sentou, falou o seguinte, sentou, pegou aquelas 3 cadeirinhas de plástico amarela que tinha na época nas igrejas, sentamos nós 3 e falou, ó, eu já estava noivo na época da Rosana, minha esposa, ela estava junto comigo do lado ali e falou, ó, é o seguinte, aconteceu isso, tal, pá, e a gente queria que você fizesse um teste na banda. Então, assim, na hora que ele falou isso, cara, mas assim, foi instantâneo. O Espírito Santo me levou àquele momento. Falou, ó, você lembra o que você fez em setembro? Falou assim, eu tenho um propósito com você. Então, cara, tudo que eu vivi no G3, sabe, existiu um propósito antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Mas o propósito era de Deus, não era meu. Por isso que eu não neguei o propósito de Deus na minha vida. Eu acho muito importante. Espero que tudo que eu esteja falando aqui sirva de aprendizado para a galera e de palavra, sabe? Porque acho que tudo isso é pregação. A gente está falando de Deus o tempo todo, da Bíblia o tempo todo. Então, aquilo para mim foi muito importante. Não foi uma coisa assim... por isso que eu acho que deu certo. Eu não entrei no G3 porque eu era fã do G3. Eu vou tocar na banda que eu gosto. Não, eu fui tocar com os caras que eu gostava, amigos que eu tinha, que eu gostava do som da banda, mas que eu acreditava no projeto de evangelismo, de mudança de vida e queria, sim, tocar numa banda de rock que eu pudesse. E até porque o Corsário não estava tocando, cara. Porque eu já disse isso outras vezes. Se o Corsário tivesse ainda na ativa, por mais que eu nunca me tornasse nada com o Corsário, eu não teria aceito o convite do Valtão. Entendeu? Porque eu não ia abrir mão de uma coisa que eu comecei ali do zero. Sabe? E assim, eu acredito muito. Quando eu te dou uma palavra, cara, eu dou uma palavra para você. Pode ter um cara me oferecendo 1 milhão, mas se você falou comigo e fechou comigo um evento de R$ 2.000, é com você que eu vou fazer. E quem me conhece, já participou de eventos, já me contratou para eventos, sabe disso. Então, eu não ia ter essa oportunidade. E Deus sabe todas as coisas. Cara, por um motivo, o batera da banda falou, cara, eu preciso dar um tempo, eu preciso parar, que era o Feijão, ele trabalhava com rádio, ele foi morar nos Estados Unidos, ele queria mudar para os Estados Unidos, isso foi em 97. E aí eu falei, cara, eu não vou achar outro cara, a gente era muito brother, sabe, os caras do Corsário, a gente era muito brother. Falei, cara, é o seguinte, então a banda para. Aí os caras, continua você? Não, eu falei, não vou continuar, paramos. Eu comecei a fazer back vocal na igreja, fiquei 3 meses cantando no louvor da igreja, com a banda Cell, que era a banda do Jadir, que era o guitarrista, e eu comecei a fazer... a banda Cell, que o Joab era... Vixe, são tantas histórias legais. E aí eu parei de tocar por esse motivo, por tudo que Deus já estava moldando para minha vida e, de repente, eu creio claro, para uma geração que ia me ouvir depois com o G3, a entrega de... A parada de uma banda, a entrega de um instrumento, o ID de Jesus, o fazer o ID de Jesus e eu entender esse chamado, me levou até o convite. Eu aceitei, e aí depois o resto virou história, como a gente está falando aqui, e tantas outras coisas. Veio o acústico, o fatídico acústico, que foi tão bom. Fantástico, fantástico. Na época, meu problema não foi com o acústico, viu? Eu só fiquei assim, chateado na época que vocês lançaram o acústico ao vivo. Aí eu falei, caramba, o acústico é fantástico, mas eu queria coisa nova na época. Cadê o mesmo CD? Aí eu comprei o acústico, eu sempre comprei as coisas da oficina e curti pra caramba. Então o acústico ao vivo, grandes problemas. O acústico ao vivo é ainda melhor do que o estúdio, cara. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Tanto que ele fez ainda muito mais sucesso que o estúdio. Até porque a gente gravou ele para fazer o VHS. Não tinha DVD na época, né? O DVD veio 2 anos depois, 3 anos depois. Então, sim, é porque isso é outro detalhe. Essa questão de fazer e depois fazer o show ao vivo, lançar o show do CD anterior, essas coisas não existiam, não tinham. E vocês fazem isso, inovam e lançam a produção. Era tudo muito novo, é início dos anos 2000 ali, não é? Minha esposa entrou aqui no estúdio, aqui, deu um beijo nela. Era tudo muito novo, cara. Tudo muito novo. Vocês deixam uma pergunta importante. Cara, a gente nem terminou de falar de oficina, nem falou do solo, as coisas todas. Você pode explicar um pouquinho mais? Posso. Vamos? Posso. Então, beleza. Tá bom, porque eu queria... Até 5h30 tá de boa para nós, sem problema. Então tá bom. Daqui a pouco eu encerro essa aqui, a gente abre outra para falar um pouco dos teus trabalhos também, solos. Vocês fazem os 2 acústicos e aí depois vem uma mudança ainda mais radical, porque tem questão, mudança de gravadora, e entram outras músicas e as suas composições. Aí começa a ter muito mais música sua no meio. Como é que como é que é a tua relação com a composição? Então, o acústico, na verdade, não teve tanta música minha, porque eu já entrei e a nossa proposta era fazer um acústico
com as músicas já conhecidas, com uma vertente totalmente diferente, tanto que, por exemplo, quem ouve Profecias em Diferença não consegue imaginar que é a mesma música do acústico. Então essa foi a ideia da banda. Cara, tem muitas coisas para falar do acústico. Primeiro que o nosso primeiro produtor, que a gente pensou e fez uma reunião com ele na casa do Valtão, reunimos ele, e ele tinha uma visão muito parecida com a nossa, comigo principalmente, mas com a banda. Ele tinha produzido Indiferença, que era o Paulo Anhaia. Ele era a primeira opção. Mas aí a gente conheceu o Gera, que era um cara que tinha acabado de lançar o Praise Machine, e ele tinha literalmente feito acontecer, explodir aquela música Hoje eu me peguei pensando em você. Aquelas músicas todas. Davi Fantasini, não era? Davi Fantasini, exatamente. O Fê, que era o outro líder que cantava também. E a gente foi conversar com o Gera. A gente gostou muito da ideia e da proposta dele também. E assim, quem naquela época tinha uma... Todo mundo dava sua opinião. Mesmo eu sendo mais novo ali, a gente sempre teve essa abertura. Tipo, não tinha assim, eu mando mais, você manda menos. Todo mundo tinha a sua ideia, mas alguém tem que dar o veredito, né? E naquela época o Valtão, ele tinha um peso bem grande assim, na banda com relação à palavra. O Juninho também, mas o Walter... Tudo que ele já te fazia. O Walter é um cara que corria com muita coisa, em lance de lançamento, e trabalhou na Gospel Record muito tempo. Ele conhecia muita coisa. E ele quis apostar no Gera, entendeu? Que era um cara bem mais pop, apesar de ser um roqueiro também. O Gera, quem não conhece, o cara, mano, toca teclado e baixo demais, é fã de Rush também, de música progressiva e tal, né? Ele é todo complicado, aquelas coisas complicadas de arranjo que vocês ouvem, muita coisa sai da cabeça do Gera e depois vem chegando para os caras da banda. Não é assim que chega, não sai da nossa cabeça, não. Por isso que eu falo que produtor muda muito a ideia da banda, né? No sentido, não quer dizer que fica bom ou ruim, quer dizer que dá uma moldada na situação. E aí a gente escolheu o Gera para fazer o acústico. Só que assim, cara, o Valtão que deu a ideia de colocar Autor da Vida, porque ele queria já ter gravado essa música de uma outra forma, tá? Ele falou, cara, vamos colocar Autor da Vida como música inédita. E o Juninho chegou com uma música que era o Quem, a música Quem. E na verdade o Juninho nem queria colocar ela, que ele falou, vamos deixar para um CD mais pesado e tal. Aí o Walter e a gente convenceu, falou, cara, essa música é muito bonita, a letra é bonita, tal, fala de uma coisa muito séria, tal. E aí a gente acabou colocando 2 músicas inéditas, que foram as 2 músicas que trabalharam pra caramba, e depois Espelhos Mágicos na versão do acústico. Mas assim, sei lá, mano. Posso eu entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer? Sendo eu homem adulto, como pode isso aqui acontecer? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer. Necessário é nascer. Necessário é nascer de novo. Uau! Que saudade! Tem o CD, é só Show de bola! É verdade, muito legal, muito legal. Bora lá então, aproveitar cada minuto que a gente ainda tem aqui. Você estava falando então da produção do acústico, a importância do Valtão. Só uma pergunta, por que você termina e continua de novo? Eu quero saber porque eu não sei, porque eu também faço live. Tem alguma mudança nisso? Depois de uma hora? O Instagram só permite 1 hora. Ele cai. Não! Eu tô fazendo pode testar então agora. Mudou... Eu tô fazendo minhas lives todo dia às 7 da noite, até já tinha te falado isso. E assim, as minhas lives não dão menos que 1h15, 1h20. Todas elas estão lá e depois eu consigo salvar e jogar no feed. Então, mas é porque o IGTV, ele tá com algumas... Ele vem fazendo algumas mudanças. E eu acho que isso tem a ver com a questão do número de inscritos, algumas coisas assim. Você ainda Pode não ser. consegue? Não, ainda não. Ainda não. Eu comecei esse perfil
Eu tinha 100 inscritos agora na época da quarentena, e eu comecei a fazer a primeira live, fiz com o Fábio Sampaio, eu fiz sem saber se eu ia ter a terceira live. E já foram aqui 74 com você, Caraca! contando a história da música. Eu já estou com 2.400 inscritos. Só ouvindo a história. Hoje de manhã eu conversei com Natinha, da banda Rara, Pedra Viva. Amanhã de manhã eu vou conversar com Álvaro Tito, entendeu? Então, assim, contando as histórias. E o perfil, acho que os inscritos têm a ver. Então, eu ainda não consigo. Poxa, que pena, mas vai conseguir em breve. Se Deus quiser. Pelo conteúdo que você tem aí, vai rolar rapidinho. Sim. Vamos lá, então. Você estava falando do Valtão, a importância do Valtão, a questão do produtor, acústico. Então, e aí a gente veio, como eu falei, o Walter tinha uma palavra muito forte na banda naquela época ali, junto com todo mundo, mas ele dava assinatura e a gente apoiou a ideia dele, falou, beleza, vamos apostar no Gera. E acho que hoje, olhando, foi uma grande aposta, todo mundo pode ter certeza disso, porque é um cara que moldou muito a banda, assim, ajudou demais a gente a trabalhar em estúdio, nessa parte mais intrínseca mesmo de produção, de estar junto, sabe? E o acústico, uma coisa engraçada que, assim, todo mundo tomou um baque, né? Porque todo mundo viu um vocalista novo entrando, fez uma parte da turnê de diferença. Ah, agora os caras... Porque, assim, quem conhecia, alguns que tinham um pouco de... A galera mais do meio... Pô, o PG que veio do Corsário, banda Power Trio, mó pesada, vai vir mó som pesado e tal. Aí veio o acústico. Mas foi interessante porque eu lembro até hoje, eu nunca me esqueço disso. Quando a gente gravou o acústico de estúdio, eu trabalhava na Gospel Records já. Eu trabalhava na parte de direitos autorais. Ficava lá pegando números para passar para as pessoas, né? E o Zé Bruno que me ajudou, me deu esse trampo lá, esse emprego lá. E eu sempre falo para ele, eu sou grato, independente de um dia ele não quiser mais falar comigo ou quiser falar, eu brinco com ele. Eu vou ser grato para você o resto da vida porque ele me ajudou muito. Meu salário não conseguia pagar o almoço e a condução, então assim, eu pagava a condução e ele pagava o almoço para mim. Durante muitos meses foi assim. Eu já cantava no G3, já tinha acabado de lançar o acústico, mas foi engraçado. O Valtão trabalhava como diretor de vendas da Gospel Records na época, ele ficou muitos anos trabalhando nisso aí. E o Jorge Bruno era o diretor da gravadora. Quando a gente terminou o disco e pôs na mesa dele, ele ouviu, ele olhou pro Valtão assim e falou: cara, isso aqui não vai vender nada. É isso aqui? Sério? Vocês colocam um vocalista novo para lançar esse disco aqui, dá vontade de dormir. O Valtão ficou bravo, o Valtão é todo pilhado na época, né? Aí eu ouvi, fiquei chateado, falei, caramba, mano, mas a gente gostou pra caramba, tá mó legal, tá diferente e tal. Porque era proposta, e era um acústico, a gente realmente fez um negócio, olhando hoje, cara, realmente eu acho que é um dos melhores acústicos no Brasil, em todos, tanto da música cristã quanto não, entendeu? Foi um disco muito bem feito, muito bem elaborado. E aí, cara, eu sei que... eu vou fazer aí umas 5.000 cópias. Na época, tipo, um disco que vendia bem, o cara fazia 15.000 cópias e tal para vender durante um mês, né? Às vezes... Cara, ele fez 5.000 cópias em uma semana, vendeu tudo. O povo ficou louco. O povo queria ver o vocalista novo e o povo queria conhecer a música nova. E a galera curtiu. E o que aconteceu? Muitos que ouviam o G3 apenas num show ou outro e ouviam as músicas balada, o Deus Eterno, o Novos Céus. Cara, os caras piraram com o acústico. A galera que era um pouco, que gostava do G3, mas tinha um pouco de barreira, a liderança, liberou geral, entendeu? Uhul! Rock and roll não é do diabo mais, aleluia, entendeu? Tipo, rolou uns negócios assim. Então, o acústico, cara, abriu a porta. Então, assim, o que tinha de assembleiano que já gostava da gente, mas não comprava o CD, agora pode comprar, porque os caras também começaram a gostar. Então, assim, até mostrando esse lance de barreira, como é boba essa coisa da religiosidade, assim, né? A gente medir alguém pelo estilo de uma música. Isso que a gente tá vivendo hoje, né? A coisa mais ridícula do mundo, essa segregação racial, essa coisa toda, que parte para uma coisa muito mais séria em relação ao racismo de pessoas, de seres humanos, mas levando para um âmbito tão pequenininho, né? Que tem a ver com o lado da música, com o estilo, as pessoas às vezes gostavam da gente, a nossa mensagem poderia ser ouvida por alguém, transformar a vida de alguém, mas só pelo fato do rótulo rock, não é de Deus. Então o acústico também acho que foi uma grande estratégia não pensada, não foi uma estratégia pensada, mas foi uma ideia assim, cara, eu lembro até hoje que o Walter disse isso, falou, mano, a gente vai arriscar, cara, a gente vai colocar um vocalista novo,
até lembro disso, eu falo disso sem orgulho, nada, sem, não preciso disso, mas assim, pô, um vocalista que canta bem pra caramba, que tá dando uma cara nova pra banda, e a gente vai arriscar, cara. A gente acredita que isso vai dar certo, a gente acredita no potencial que ele tem para lançar um disco desse, e a gente vai acreditar. Então, assim, pra mim também, as pessoas acham que eu fiquei chateado ou que eu fiquei preocupado. Pelo contrário, eu fiquei muito honrado. Falei, cara, eu vou entrar numa banda que já tem um nome, de certa forma, o G3 ainda era uma banda muito restrita a um reduto, por mais que fosse conhecida nesse reduto, né? Mas era uma banda muito, como você falou, muito conhecida. Naquela época, eu ainda acho que o Catos Barnett tinha muito mais força, né, em relação ao nome e tal, mas o G3, por aquilo que a gente andava, mas o G3 era a banda, tipo, a banda de rock ou dos metaleiros. A banda dos metaleiros era o G3, isso aí era indiscutível. G3 e Fruto Sagrado, né? Mas assim, a gente arriscou uma ideia com um vocalista novo, então a gente não estava preocupado, é esse que é o lance, não estava preocupado, tipo, vamos vender pra caramba. A gente queria, tinha um sonho de viver só da banda, ninguém vivia da banda. A gente dava aula, o Balcão trabalhava na gravadora, eu trabalhava, como já contei pra você, o Duca trabalhava também, acho que dando aula de baixo, alguma coisa assim, e o Jean era programador de site, ele fazia site, trabalhava com web design naquela época. Então, assim, a gente queria viver de música, com aquilo que a gente amava fazer e se dedicar mais, mas a gente não estava preocupado em fazer alguma coisa premeditando aquilo, entendeu? E deu certo porque foi muito verdadeiro, cara. E a galera entendeu a proposta. E aí veio o acústico ao vivo, a gravadora ficou louca, tipo, o que era ruim ficou muito bom pros caras. Ô, vamos fazer um ao vivo, entendeu? E aí veio a ideia do ao vivo. Ah, E além qual das foi a duas, perdão, música? além das Qual duas foi a inéditas música de que a gente... trabalho do acústico? A Autor da primeira que Vida. saiu tocando em rádio. Autor da Vida, né? Eu estava tentando lembrar agora qual que era de trabalho. Tá. Foi Autor da Vida. E depois a gente colocou quem para tocar. Só que a galera pirou em Espelhos Mágicos acústico. Então, assim, Autor da Vida continuou tocando. Ela foi realmente a música mais tocada. Foi a porta de entrada, digamos assim, da minha vinda no GT. E engraçado, né, cara? Uma música minha, né? Tipo, pode ser uma coincidência, mas eu creio que Deus tem todo um propósito ali, né? Tipo, a primeira música que abre a minha história no G3 é uma música que eu escrevi e tem uma história de cura da minha mãe. A minha mãe foi curada, ela estava internada na UTI, os médicos enganaram a minha mãe. Nessa madrugada que os médicos, eu já morava em São Paulo, minha mãe morava sozinha, estava com os meus tios, minha mãe teve uma infecção hospitalar, foi para a UTI, ficou entubada, e os médicos disseram que ela ia morrer na manhã seguinte. E nessa madrugada que os médicos disseram isso para os meus tios, eu estava escrevendo essa música, Autor da Vida. Então, assim, tem uma história forte. Tudo na minha vida eu busco que tenha a mão de Deus. Eu não quero que seja apenas... Eu não quero ser só mais uma coisa passando nessa terra. Nós não somos formados para isso, né? Então, assim, tem uma coisa muito interessante disso, da história do G3 comigo, dessa música e tal. E aí foi tão legal que eu lembro que, assim, deu um mês, cara. Acho que já tinha vendido 30 mil CDs, 20 e tantos mil CDs. Era muita coisa pra época, né? Nem o Indiferença tinha vendido isso, que era um disco que tinha alcançou uma proporção grande pra época do G3, porque, pô, uma baita produção, um disco muito bem feito. As músicas do Indiferença são maravilhosas, entendeu? E, assim, o acústico venderam mais, cara, em um tempo muito recorde. Então, os caras ficaram, óbvio, né? Aí tem o lado do comércio. E a gente apostou na ideia também, poxa, vamos fazer ao vivo. Se eu não me engano, foi a primeira banda que fez um ao vivo desse esquema aí. Não tinha muito isso, né? E a gente fez ao vivo de verdade. Tudo que tá lá é de verdade. Não teve overdub de voz, overdub de batera, não teve overdub de baixo, não teve. A única coisa que teve overdub foi das cordas, porque o tiozinho o maestro lá teve uma música, Novos Céus, ele entrou na contagem errada, mano. Ele esqueceu a contagem e virou uma zona ao vivo. Aí depois no estúdio o Gera, que toca muito teclado, faz sample de cordas, ele fez exatamente o mesmo arranjo na música Novos Céus, mas o resto é tudo ao vivo de verdade. É apenas mixado e masterizado. O que tá lá foi o que foi do dia mesmo. Assim como o tempo, não tem overdub do tempo ali, não tem overdub de solo, não tem overdub de guitarra, não tem overdub de voz em música nenhuma. Tem uma ediçãozinha ou outra de batera, porque o Val tem alguma música lá, acho que ele esqueceu uma parte, alguma coisa assim, mas assim, não tem, ele não tocou de novo. A gente deu uma emendada, alguma coisa assim, fez um Frankenstein lá, mas assim, eu tô falando de coisa de 15 segundos numa música, num DVD de 2 horas. Então tudo ali é ao vivo de verdade. E tem algumas coisas de piano que foram refeitas mesmo, que piano tem aquele negócio de esbarrar em tecla, tal, fica meio feio, né, uma coisa ou outra, mas no geral, assim, nada do G3 que a gente fez, até que eu era vocalista, não sei depois, nunca teve overdub de instrumento. Para falar que não teve overdub, a música Rei Você, que a gente gravou no DVD o Tempo, ela deu um problema de interferência no meu microfone. Eu não sei o que aconteceu, alguém ligou lá alguma coisa, meu microfone era sem fio. Naquela época ainda o lance de sem fio, né,
sobre frequências, antenas e tal, e a gente não tinha bala para trazer aquelas antenas caras, aquela coisa toda, a gente sabia que existia. Então deu uma interferência, ficou um som de rádio, um negócio assim, não dava para entender. Foi a única música que eu tive que fazer um overdub no estúdio por causa desse problema. Todas as outras é o que está lá ao vivo de verdade. Ô, PG, o pessoal está perguntando o que é overdub. Você falou aí overdub. E tem uma turma que quer saber. Também não sei, criaram esse nome bonito aí, a gente fica falando. É que, na verdade, cara, é assim, quando você erra alguma coisa ao vivo, você vai para o estúdio fazer um overdub acima da sua gravação lá. Então, tipo assim, você vai corrigir, você vai gravar por cima daquilo que já está gravado. Deu para entender? Acho que eu vou explicar mais fácil. Então é isso, por exemplo, você tocou errado aqui, você tocou um sol assim, ó. Aí você vai no estúdio, só que você tem que tocar ouvindo o original para tocar certinho, para dar a mesma batida e para cantar, sincar o lip da voz, que o lip é o lábio, a boca, com o vídeo, né? Então, como a gente odiava dublar, a gente ensaiava pra caramba e se errasse ia ficar ao vivo errado mesmo. Rapaz, você sabe, você faz muita entrevista, né, e tal. Eu acho que eu não sou dos entrevistadores que mais fala, né? Mas já até falaram aqui que eu preciso deixar você falar, que eu estou falando muito. Então, caraca, deixa eu fazer uma pergunta. Pois é, já escreveram aqui. Deixa o PG falar. Então, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para você, para não falar demais. No início dos anos 2000, a gente tem algumas mudanças intensas no mercado, nas gravadoras. Nós temos a saída do Simeon do Cats Barnett, a gente tem aquela questão do Catedral lá com a MK e tal, e o Oficina muda de gravadora também. Vocês vão para uma gravadora no Rio de Janeiro. Seriam as grandes mudanças no início dos anos 2000. E isso também... eu queria saber de você, a ida para uma gravadora do Rio de Janeiro, para a MK, ela ampliou ainda mais o alcance de vocês? Como é que foi essa casa nova, esses trabalhos novos? Como é que foi isso? Não tem comparação, cara. A Gospel Records tinha tudo na mão para ser a maior gravadora no Brasil na época. A gente já falava isso sempre, mas envolvia eclésia, né? Igreja, um monte de coisa. Não estou dizendo do certo ou errado, mas, cara, a hora que aperta, velho, da onde tem para tirar, para pagar o aluguel não sei do que, para fazer isso, aquilo. Então, assim, a gravadora era uma coisa que trazia novos expoentes, bandas novas. Cara, o Fruto Sagrado estourou tanto na Gospel Records, sabe? O Rebanhão, pô, gravou disco aquele disco famosão do Rebanhão, que tem palácios e tal, era Gospel Records. Óbvio que o Rebanhão é muito antes, Janires e tal, mas assim, sabe, o Brasil, entende? A Gospel Records mostrou as bandas para um público fora do seu reduto. Mas ainda assim, era muito pequeno quando você entendia quem era a NK, entendeu? Porque a NK era uma empresa. A NK queria vender música cristã. E ela não via problema nisso. E hoje a gente vê, depois de tantos anos, que nunca houve problema. A gente hoje vende música na internet, né? O problema não é vender, o problema é se você se vende. A grande diferença, essa frase, eu adoro frase de efeitos, mas a grande diferença é essa, né? A gente muitas vezes vende música, mas não tem problema nenhum. A gente está se vendendo e muitas vezes acha que é santo pra caramba, né? A gente está deixando de fazer aquilo que é a vontade de Deus, a gente está vendendo aquilo que é a nossa primogenitura, trazendo para a Bíblia, sendo todo, né, eloquente aqui. Mas assim, a MK, cara, ela teve um papel fundamental na nossa vida. Porque o acústico, cara, ao vivo, tinha estourado, tinha explodido realmente. Ele ultrapassou barreiras da Gospel Records. A Gospel Records não estava conseguindo lidar com isso mais, entende? No sentido assim, a banda se tornou maior que a gravadora, né? Naquela época, até então, não era maior. Por mais que tenha tido, por exemplo, Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, eu amo aquele disco, cara. Eu sou apaixonado naquele disco. Acho que eu gosto mais do que do Indiferença, pela mudança tão drástica do primeiro para o segundo, entende? Porque do ao vivo do G3, que era uma banda comum, muito comum, sim, legal, mas muito comum, a gente, né, tem... Mas o Nada é Tão Novo, cara, foi um aprimoramento, assim, do Juninho, verdade, do Pereira, que tocava guitarra pra caramba na época, eu gostava demais do Pereira. Todo mundo voltando na batera, cara, sabe assim, foi uma evolução muito grande. Mas mesmo com esses discos, o Cats Barnett lançando Cristo Barrabás, aquela coisa toda, o Atos 2 lançando aquele ao vivo, ainda assim a gravadora tinha um poder maior. Quando o acústico ao vivo explodiu daquela forma, a gente ficou maior que a gravadora, e eles já não tinham mais o que oferecer pra gente, e ao mesmo tempo a gente estava
sabe, tipo, a gente tá de mãos atadas, não tinha o que fazer. Ou a gente fica aqui, vê as coisas acontecerem. E assim, pô, cresceu. Se cresceu, a gente pode fazer as coisas chegarem a lugares mais altos, a lugares maiores. Falando comercialmente, claro, como eu falei. Esquece o lado de você se vender. Você vai vender o seu produto, a sua arte, e essa arte fala daquilo que você crê, do que você não vende, que é o teu evangelho, que é a palavra de Deus. E aí, cara, a MK já estava de zóio na gente. A gente já sabia disso, mas a gente nunca teve contato, a gente nem sabia o que era muito MK. A gente descobriu isso com um pouquinho do tempo, porque o Catedral saiu, o Catedral resolveu fazer aquele lance lá de gravar fora, de não ter mais uma banda gospel, né? E foi para Warner. E a MK estava com a lacuna aberta. E para eles, a única banda que poderia preencher isso era o Oficina G3. Talvez porque tivesse o acústico. Talvez se fosse o G3 do Indiferença, a MK não quisesse. Porque a MK sempre foi uma gravadora muito politizada no sentido assim, eu quero um mercado, eu quero um produto que venda. O Catedral sempre foi uma banda de rock, mas um rock muito popular, no sentido, né, muito nessa linha Legião, essa coisa mais brazuca. O que acontece? Com o acústico ao vivo, a MK viu um peso assim, eu quero uma banda de rock. E eles convidaram a gente para cantar naquele Canta Brasil 500 anos, quando o Brasil fez 500 anos, em abril de 2000. No dia 21 de abril de 2000, a gente tocou no Maracanã e nós fechamos a noite. E eu lembro que foi assim, uma loucura, cara. Só que os caras não tinham visto a gente ao vivo de verdade mesmo, né? Os caras viram o acústico, viu um show aqui, outro ali, não tinha internet. Os caras ficaram loucos. Quando a gente entrou, assim, eu entrei com chapéu de chapeleiro maluco, a gente entrou pulando, rodando pedestal, correndo para lá e para cá, cantando. Nem sei que música a gente entrou cantando, acho que foi Davi, não lembro. Aí depois tocou Autor da Vida e tal, aí finalizou com Glória a Glória, mano. Aí eu cheguei, mano, os irmãos tudo na cadeira, tipo assembleiano sentado no palco, assim, nas cadeiras, sabe, dos docentes, assim, que ficam todos lá, os professores. Eu chamei a galera, meti a mão na Fernanda Bruno, Kleber Lucas, chamei a dona da gravadora pra cantar por lá. Mano, os caras ficaram loucos, mas acho que a gente fez a ideia errada. A gente chamou os caras pra tocar, pra vir pra gravadora, mas acho que eles são muito retardados. Acho que não vai dar certo, não. Porque a gente era muito espontâneo, cara. A gente sempre foi muito de verdade, entendeu? A gente nunca quis mostrar pros outros que a gente é bom, nada disso. A gente curtiu o que a gente fazia. E aquilo, meu, foi avassalador no Rio de Janeiro. Porque a gente tem, é isso que eu ia falar, a gente tinha um público no Rio, mas, cara, depois que a gente foi descobrir que o nosso público era um público de Renascer em Cristo. Ou o público que era amigo do cara da Renascer, que era da Presbiteriana, da Batista. Mas a MK era uma gravadora. Eles tinham uma rádio que competia entre primeiro, segundo, terceiro lugar com a Rádio Globo, com a Rádio não sei o quê, com a Melodia, que eles estão até hoje, inclusive, Melodia e a El Shaddai. Então, assim, eles tinham uma força de mídia muito grande. E o Nordeste do Brasil era um lugar que a gente ia muito pouco, e o Norte, principalmente. Cara, hoje o G3 no Norte e no Nordeste realmente é uma coisa assim fora do comum. Mas isso aconteceu nessa época, entendeu? Então a MK tem sim um peso na divulgação, no processo do trabalho de divulgar. Agora, claro, se fosse uma coisa ruim que o pessoal não gostasse, obviamente que ia cair no esquecimento. Ah, lança um disco, e aí a gente veio com um disco que, assim, tirando a mixagem, que eu achei que poderia ficar bem melhor, não ficou ruim, mas eu acho que a mixagem do Tempo, pro disco que ficou bem aquém. Eu já gosto muito da mixagem do Humanos, para mim é um baita mix e masterização, mas o disco Tempo, ao vivo, mostra de verdade o que era o G3 no CD O Tempo, entendeu? As músicas são pesadas, tem um hard rock, tem muito riff. Pô, você pega Rei Você, Ingratidão, a próprio Caminho, sabe? Baladas, assim, meu, fenomenais, como Preciso Voltar, Tua Voz, Voz e Violão, aquela ideia de cantar meio More the Words, entendeu? Assim, é um disco que, pra mim, eu acho o melhor disco do G3, no sentido geral de tudo, sabe? Porque a gente conseguiu colocar o tempo. Pra mim, é o disco mais... E é o disco que mais vendeu, cara. Fazendo estatísticas e tal, eu já recebi dias atrás aí até de coisas que a gente vai falando, de gravadora, de pessoas que trabalham no meio, vão atrás e tal. É o disco mais bem sucedido do G3, é o disco que mais vendeu do G3, é o disco que mais alcançou público. Isso é uma realidade, é uma notoriedade. E assim, eu acho que a música O Tempo, cara, ela é um hino nacional, entendeu? Vai passar... Então assim, eu acho que por mais que tenha o Autor da Vida, Espelhos Mágicos e tantas outras, independente, mas, cara, da carreira nova agora, né? Como é que fala? Incondicional, né? Ia falar Confidencial, Incondicional e tantas outras músicas que são muito boas, mas a gente há de concordar que O Tempo é um hino, né, cara? Tipo,
é tipo o Grande é o Senhor do Ademar, entendeu? O Tempo Sim, qualquer um conhece. Então foi um disco que... E a MK ficou feliz da vida, né, cara? Só que quando a gente claro. tocava ao vivo, era muito engraçado, né? Nos eventos que eles faziam, nós éramos os últimos, a gente fechava, eles ficavam vendo a primeira música e depois ia embora, porque era muito barulheiro para eles. Quando você teve contato com a música, quando você gravou o tempo ali, você sentiu que ela ia ser. Quando vocês viram o resultado ali, cara, o tempo vai ser um divisor de águas ou não? Não, a gente sabia que o CD ia ser muito diferente. E aí, até aquele lance, entrando nesse ponto, não é uma crítica, por favor, deixe bem claro isso, mas o Gera, ele tem um peso muito grande na produção do disco, porque ele disse assim, vocês estão saindo de um disco acústico muito bem sucedido, de 2. Não vale a pena vocês lançarem um disco com uma produção de som pesado e tal. A gente estava ouvindo muito Nickelback na época, Verdade. outra banda, Korn. A gente gosta muito de Korn, de Nickelback e tal. Se você prestar atenção um pouco nos arranjos e tal, por exemplo, Rei Você é muito parecido, tem muita coisa de Korn, Nickelback no caminho, várias coisas, né? Eu comecei a compor muito, já compunha, eu comecei a colocar minhas composições junto com o Juninho e tal. Mas a produção segura. Opa, passou uma motoca aí. Na área de timbre, Passou. Aqui também. de arranjo, na concepção, entendeu? Quem ia nos shows ouvia uma coisa que talvez gostaria de ouvir no CD. Mas a gente entendia que tinha toda uma concepção, uma ideia. A gente fez um disco totalmente rock and roll, né, hard rock, porém se preocupando com aquilo que a gente também tinha alcançado. Não é que a gente se vendeu, mas assim, na sonoridade, a gente se preocupava em aquilo lá tocar também em lugares onde... Não adiantava a gente ter feito o acústico e lançar o CD O Tempo e tipo, pô, voltou na Estaca Zero de novo, entendeu? A gente tinha as músicas pesadas, a gente tinha a intensidade dos arranjos, dos riffs. Ao vivo, a gente era exatamente aquilo no som do time, mas no CD a gente, digamos que compactou a ideia do timbre, alguma coisa assim, para soar um pouco mais comercial, para dar continuidade a isso, né? E... Oi, pode falar. Essa é a lógica, então porque o Humanos ele é mais pesado. Talvez seja o seu CD mais pesado no Oficina, certo? Uhum. Então Sim, vem sim. dessa ideia mesmo de fazer algo de transição para depois ir para um CD mais pesado. Seria isso? Exatamente isso. E trocando em miúdos, para não ficar falando tanto aqui como eu falo, mas seria isso. Tem muitas outras Tá. coisas que abrangem isso, mas o cerne seria isso aí. A gente queria fazer um CD com a nossa cara, com o nosso objetivo, porém a gente queria ter essa transição sem chocar demais, entendeu? E aí a gente descobriu, que você estava falando, que o Tempo, a gente sabia que tinham 2 músicas muito boas no disco, muito boas, Sempre Mais e O Tempo. E a princípio, a gente estava apostando um pouco em Sempre Mais, eu mesmo até apostando, até porque a música era minha, não, tô brincando, mas a música é minha mesmo. Mas assim, a gente começou a mexer nela primeiro, então a gente começou a arranjar Sempre Mais primeiro. Ela foi tomando vida, ficando daquela forma legal e tal. Só que aí o Gero, o produtor, ele começou a ouvir melhor o tempo e ele falou, cara, a gente podia colocar um lance... A história do coral é uma outra história. A gente foi tocar num lugar e a gente tinha um coral, que era o Coral Cadmiel na época, que estava cantando lá. E a gente estava dormindo na van, eu e o Duca, e eles começaram a cantar uma música deles. E na hora a gente acordou, velho, estava deitado esperando para tocar. Aí eu e ele, a gente se olhou assim e falou, mano, que legal, cara. Pô, a gente podia pensar em colocar isso na música O Tempo. Porque o Gera tinha falado que essa música tinha um potencial muito grande, que na cabeça dele era a melhor música do CD. Sempre Mais era muito boa, mas O Tempo era tão boa. Mas faltava alguma coisa que a gente tinha que colocar nela. A gente não podia lançar ela apenas... Então, assim, a gente teve a ideia de fazer ela acústica, de não colocar guitarra nela, de vir nessa transição do acústico, porém com uma cara de rock, né, mais pesado. Você vê que é uma balada que tem coisa, mas quando entra tem um peso, tem toda uma ideia de arranjo de rock. E veio a ideia do coral, cara. Na hora, eu falei assim, mano, isso é muito, muito, muito de Deus, cara. A gente colocar uma coisa assim... A gente ficou maravilhado com o que os caras estavam cantando. A gente fez a oferta para os caras. Falou, vocês querem gravar no nosso disco novo? E aí os caras, na época, meu, claro, tal, fomos pro estúdio. E aí, quando pôs o coral, cara, aí arrepiou, deu aquela arrepiada. Fantástico. Mano, essa é a música do CD. Só que a gente não tinha a mínima ideia o que ia acontecer com o CD, o que ia acontecer com essa música, entendeu? Aí, como eu falo, tudo depois vira história. Ó, como diz a música, o tempo se vai, tá quase acabando esse tempo aí que a gente tem. Eu queria saber, cara, eu queria saber se depois a gente combina uma live para falar só do teu tempo aí já solo, né? Já esgotamos a Oficina,
fazemos uma live para falar da tua... Porque a gente nem falou Seja o Meu Universo, né, cara? Tem muita coisa para falar ainda, né? Eu queria encerrar contigo, já que depois a gente conversa no privado, mas assim, como é que foi? Para a última pergunta, e aí eu queria que você encerrasse cantando um pouquinho do tempo, tá bom? Para a gente fechar aí nesse universo. Vocês tiveram a questão da saída do Valtão entre o Tempo e o Humanos, não foi? Ou ele saiu depois? O Humanos Não. ele não tá. Ele saiu no comecinho de 2001. Mas no Tempo ele faz parte. Sim, sim, claro. Ele gravou o Tempo. Ele é o baterista do Tempo. Isso. Humanos não. Ou ele tá no Não, Humanos? Eu não consigo ele lembrar. saiu, ele saiu mais ou menos no meio da turnê do Tempo. Em Isso. fevereiro de 2001, mais ou menos, abril. Por que eu estou perguntando? Porque o que eu queria que você falasse é que você falou muito nele. Inclusive disse que ele foi uma das pessoas que te levou para a banda e tinha a questão da liderança. Como é que foi esse período seu na oficina e a gravação pós-Walter, que era um ícone, uma figura muito forte do Oficina G3? Cara, para mim foi muito difícil, porque foram algumas situações que nós vivemos assim, que acabaram culminando naquela situação da saída dele. Naquele momento era meio que não tinha como retroceder, sabe? A tomada da situação. E algumas pessoas acham que tomar decisões assim, tipo, não, estar ou estar é muito fácil. E quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. E eu senti demais porque eu sempre fui muito chegado do Juninho nas composições. A gente pensa muito igual como músico, né? Eu e o Juninho, até por isso que falam, brincam assim, é tipo o Rich Sambora e o John Bon Jovi, nas brincadeiras que o pessoal faz. Porque a gente se dava muito bem realmente tocando e a gente pegava e começava a compor, as ideias eram muito parecidas. Por isso que a gente compunha muito junto, né? Aquilo que eu tinha na minha cabeça da dele. Eu sou amigo do Duca antes de entrar no G3 e ele também, então assim, tenho uma amizade com ele de 26 anos, quase 27 anos. Mas o Walter era um cara tipo eu, assim, sabe? Tipo, chucrão do povão. E chucrão não tô menosprezando ele, porque eu também sou chucrão, né? Eu tô dizendo assim, aquele cara tipo Pedrão, tá ligado? Tipo, vai lá, corta a orelha do guarda, mas depois chora que cortou a orelha do guarda, pede perdão, entendeu? Nega Jesus, vai lá, se arrepende, não tem vergonha de pedir perdão. Então, assim, o Walter tinha muito disso, que eu também tenho, né? E ele tem até hoje, claro. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande. Por tudo, por ele, naquela época, ter essa... Porque cada um tinha uma liderança. A parte mais musical era com o Juninho, e depois eu fui me achegando a ele, porque a gente tinha essa afinidade. Por isso que eu fiquei... Talvez eu tenha impregnado tanto a minha imagem no G3, porque realmente o som do G3 ficou muito a minha cara, né? Mas volto a dizer, não a mixagem, os negócios. A galera via a gente ao vivo, via que a gente era uma banda de rock tão pesado quanto na época do Indiferença. Mas o Walter tinha esse lado mais pessoal. A gente trabalhava junto, a gente trabalhou na gravadora junto, como eu te falei, né? A gente ficou mais de um ano trabalhando junto. A gente morava no mesmo bairro. Eu fui casar, ele que alugou o apartamento dele, que ele tinha um apartamento que era do sogro dele, alguma coisa assim, não me lembro agora, lá em São Bernardo do Campo, onde eu morei um ano, eu, meu irmão e o Jean. O Jean não tinha casa também, aí a gente foi morar junto, nós moramos 3 anos, um ano junto, nós três. Meu irmão, que é mais novo que eu, que depois foi o cara que assumiu o batera, que era o único cara que eu conhecia na época, que tipo assim, a gente precisa de um baterista para fazer um show. Deu problema com o Walter, tipo, sei lá, na quarta-feira, no sábado tinha um show do acústico para fazer, e meu irmão conhecia as músicas, leva ele. E ele foi muito bem, acabou ficando, até que um dia também ele teve um problema muito sério, meu irmão, eu não tive como falar, não dá mais para você ficar, tem coisas que acontecem que a gente tem que, cada um colhe aquilo que planta. A gente tem que se entender isso, e eu também tenho que entender isso. Então foi muito duro para mim. Tô dando até o exemplo do meu irmão que eu lembrei agora, porque ele ficou 2 anos com a gente, tocando com a banda. E nesse inteirinho entrou o Luffy, aí meu irmão teve alguns problemas, algumas situações, acabou tendo que se desligar da banda, e o Luffy acabou assumindo na época de gravar o Humanos, porque os dois iam gravar o Humanos, ia dividir a batera entre o meu irmão e o Luffy, mas o Luffy tinha mais experiência assim na história, já tinha tocado Catos Barnett, aquela coisa toda, acabaram colocando o Luffy para gravar todo o CD. Mas voltando tudo nisso do Valtão, porque é uma coisa que a gente sente muito, né? E durante um tempo até a gente ficou muito sem se falar por várias situações que aconteceram. Ele ficou muito chateado com muitas coisas, e eu não tiro a razão do lance da chateação dele, mas foi muito bom que teve um dia que a gente sentou há muitos anos atrás, sei lá, tô falando de mais de, sei lá, quase 15 anos atrás, e a gente sentou, cara, uns 14 anos, e a gente numa igreja onde eu fui ordenado ao pastorado, que ele também era membro, e a gente trocou ideia, chorou, ele pediu perdão, sabe? Eu também pedi perdão se eu tinha feito alguma coisa para ele, de todo o meu coração, porque é um cara que eu sempre gostei demais. E ele foi digamos assim,
uma semente, né? Ele foi uma ferramenta que abriu a porta. Claro que eu sei que foi Deus, mas ele foi um cara que assinou embaixo, junto com os outros caras da banda, mas o peso dele também era muito importante para que a gente pudesse estar ali, entendeu? Na banda e tudo mais. Então eu tenho um carinho muito especial pelo Valtão. Hoje a gente se fala direto, ele faz as lives dele, eu fico vendo as lives dele. Esses dias ele me chamou aqui no WhatsApp, a gente conversou. Né? É muito legal, eu gosto demais do Valtão. E gosto demais da forma que ele curte música também, do som que ele gosta. Ele é muito roqueiro, né? E eu gosto disso. Bastante. Ele é muito rock and roll roots. E eu gosto demais disso. Ele aceitou fazer uma live. Eu vou fazer uma live com ele também. Eu cresci ouvindo Pastor, cara. Eu era menino e lembro dele cantando Pastor e tal. Então, você canta o tempo aí pra gente encerrar essa conversa. É que meu violão desafinou. Não, sem problema. Eu desafinei mesmo. O vento toca o meu rosto, me lembrando, o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira.